pessoal chega pra você, vê que você é angolana, encontra um moçambicano, um angolense, alguma coisa, e pergunta: nossa, vocês já se conheciam lá no seu país? O África não é um país, é um continente, são 54 países. Cada povo tem uma cultura. Eu não conhecia os meninos lá, eu conhecia aqui. Então não generalize. Aí fala, o pessoal chega pra mim: nossa, eu vi uma reportagem, que pobreza no seu país. Às vezes vê uma reportagem lá da Somália, lá não sei onde, só porque viu crianças negras, descalças, desnutridas, com aquela barriga enorme. Nossa, tem muita pobreza no seu país. Não é isso, tenta estudar antes de você criticar, antes de você julgar, vai ao fundo, porque só o que a mídia passa, a mídia maqueia muito as coisas. Então não acreditem muito no que a mídia passa. Assim como eu tinha uma visão do Brasil e acabei conhecendo, vi que é totalmente diferente, vocês também vão ter uma visão totalmente diferente de África e principalmente separar suas culturas e seus países. Deviam fazer. Como o continente é desconhecido, como é associado à pobreza, fome, guerra, lugares, até Haiti. As pessoas acham que é África porque Haiti existe negros, todo mundo é negro e todo mundo passa fome e são pobres, entendeu? Associam com, então, qualquer lugar que aparece aí pobre, que tem essas características sociais, etc. É África. Então, isso é surpresa para mim. A África, para quem pretende ler sobre a África, vai perceber que tudo começou na África. A escrita começou na África, primeiras universidades na África, os primeiros homens na África, como se fala? As primeiras estruturas dos impérios africanos, que eu estou falando de São Paulo, que eu estou preocupado muito com isso, as estruturas governamentais, como os líderes africanos conduziam os espaços políticos, geográficos deles, como que era conduzir os comércios. Lá em Guiné-Bissau, a gente fala 3 níveis de língua. Então esse tem língua materna, que vocês falam dialeto, não é tradução. Temos um segundo nível, que independente do seu dialeto, tem que ter uma língua que vai nos fazer entender uns aos outros. Uma língua intermediária, porque eu não entendo seu dialeto, você não entende meu dialeto. O que tem que existir alguma língua que vai intermediar a nossa comunicação. Aí entra a língua nacional, que é crioulo. Entendeu? Que é crioulo. Aí, depois de crioulo, você aprende o português como língua internacional, língua oficial, provisoriamente, na escola. Lá, como a taxa de analfabetismo é alta, os meus pais, por exemplo, são analfabetos, não falam português. Eles entendem um pouca coisa, porque a gente já fala. Entendeu? A gente já pratica em casa, tentando falando português. E português você aprende só na escola. Porque toda a lição da escola é transmitida pela língua portuguesa. E a maioria da população do país não fala a terceira língua, que é a língua internacional, que é a língua oficial. E eles ficam mais na língua, no segundo nível da língua crioulo e a língua materna dele. E tem os que nem chegam nesse nível de falar crioulo. Ou então, quando falam errado. Porque eles vivem muito afastados da cidade. Quanto mais afastada a pessoa da cidade, mais ele tem a tendência de não falar português, ou não aprender a falar muito bem o crioulo, que é a língua nacional, e se ficar e permanecer só falando a língua materna. Então é como eu falava, o crioulo ele é uma língua nacional. Né? Ele tem um dicionário, eu não tenho conhecimento da gramática, da regra como ele deve funcionar. Por exemplo, o português tem gramática, você sabe conjugar verbo em português e tal, mas em crioulo eu não tenho conhecimento da existência da gramática, mas sei que existe dicionário, significado de palavras e tal. Agora, o português ele se limita só à educação, na escola e nas instituições públicas.
Então, existe uma tentativa, um projeto, né, que ainda está no papel para oficializar o crioulo, né, que o crioulo, para o crioulo passa a ser oficial como o português, né, junto com o português, mas ainda não saiu do papel e porque há uma interferência também do Ocidente que não querem deixar, né, os países africanos a oficializar as línguas nativas. E a ideia de que se fossem oficializadas as línguas nativas seria mais fácil as pessoas se interagirem, a participação na vida pública. Porque a nossa língua oficial até hoje é o português. Só que se você for ver na estatística, menos de 10% da população sabe falar português. E por que essa língua pode ser a nossa língua oficial? Já que temos as nossas línguas que a maioria da população fala. Então essa é uma das questões que você vê que é um pensamento dominador, porque também a língua é um produto de dominação. Em Guiné houve uma época que proibiram passar telenovela porque as crianças assistiam assim, deixavam de estudar a telenovela brasileira, porque não existe dificuldade de entender a novela, né? Até porque o português do Brasil está ganhando espaço por causa da telenovela, né? Hoje, as comunidades filantrópicas que fazem mais esses trabalhos, esses avanços linguísticos nacionais, essa valorização das línguas dialéticas do nosso país, são os missionários evangélicos católicos. Por quê? Porque nas comunidades que eles vão para evangelizar, eles chegam nessa comunidade, eles percebem que essas comunidades nem têm predominância primeiro da língua nacional, que é crioulo. O que eles fazem? Eles acabam fazendo toda a tradução bíblica na língua local dessas comunidades. Aí você percebe que a pregação, a missa, é todo um dialeto. Você que fala português, você chega, você não entende nada, a não ser que você pertence à mesma comunidade dialética. Lá no Togo tem muitas línguas, tem um monte de línguas, mas a língua oficial que todo mundo fala é o francês, né? Não todo mundo que se alfabetizou sabe falar o francês. É a língua que se fala no trabalho, na escola. E além do francês, eu acho que tem uns 40 línguas. Falo Ave Maria, Pai Nosso que estás no céu, em crioulo. Em crioulo, essa começa assim, por exemplo, Pai Nosso, né? Minha papé, você nasceu, para o nome santificado, para morrer no bem, no nome metade. Suma nasceu. Da mesma forma que a língua está dividida em 3 níveis, aí você vai perceber também as culturas tá dividida em 3 níveis. Eu pertencendo ao grupo étnico Balanta, embora hoje está tudo misturado, mas o grupo étnico Balanta tem práticas culturais próprias, diferentes de todos os outros grupos étnicos. Aí se você for pegar o grupo étnico Pepel, do Manuel, tem prática cultural diferente da minha. Por exemplo, um exemplo concreto. A prática cultural tradicional de funibre, sabe? Quando uma pessoa morreu, é diferente de quando, no grupo étnico do Manuel, como que eles tratam um defunto, sabe? Toda aquela cerimônia. O católico, quando morre, a pessoa não faz missa, essas coisas. Balanta, o que acontece? Mata porco, se a pessoa morre, principalmente numa idade avançada, é uma alegria, é uma festa. Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa morreu, deixou netos, é um orgulho da pessoa morrer. Antes de morrer, conseguiu ver os netos. Para o grupo étnico Balanta, o orgulho é você viver, conseguir ver os seus netos. Muitos, quando vêm já os netos, eles falam, nossa, graças a Deus, agora Deus pode me levar. Eu pertenço ao grupo étnico que se chama Papel. Quando os portugueses chegaram na Guiné-Bissau, eles tiveram muita dificuldade.
Quando os portugueses chegaram, eles eram obrigados a pagar imposto. Surgiu o quê? Eles pagavam imposto do espaço que eles ocupavam e das atividades que eles faziam lá. Eles pagavam imposto. Só que com o tempo, quando o local foi colonizado, eles passaram a cobrar imposto aos nativos. Quando os portugueses cobravam imposto, mandavam um papel para pagar imposto, eles pegavam aquele papel e levavam para a autoridade e devolviam. E era uma coisa assim que os portugueses, com certeza, eles viam como uma resistência, entendeu? Então, quando eles veem assim o cara chegando com papel, eles comentavam já, tá vindo aquele cara de papel de novo, entendeu? Então, saiu e ficou esse nome. Na minha cultura, Ubuntu, nós sempre temos a pessoa mais velha como superior. Nós nunca tratamos um mais velho de tu para tu. Simplesmente pelo nome você vai tratar o senhor, a senhora, ou mãe, tio. Você nunca vai tratar, eu nunca vou tratar o meu tio simplesmente pelo nome. Ou como isso acontece muito aqui, eu nunca vou tratar o meu professor simplesmente por você. Para nós isso é uma falta de respeito, então isso não acontece. Eu sou da etnia Balanta, pertenço à etnia Balanta, que é considerado ainda hoje a etnia que tem a maioria da população do país. Apesar que a estatística não foi, recentemente a estatística foi aprovada de 2006, até agora não tem nova estatística, mas tem informação de que o grupo étnico Fula agora é predominante. Porque não se tem muito essa cultura de se estudar as línguas nacionais, de se estudar mais sobre as entidades maternas. Isso é uma coisa também que eu sinto falta no meu país. Eu acho que devia se estudar mais, principalmente as línguas. É difícil hoje, até os jovens fingem que não sabem falar nada sobre as suas línguas maternas. Eu acho que isso é uma identidade nacional, é o que me identifica como angolana, como do povo umbundo. Você deve saber, pelo menos, as coisas básicas, como cumprimentar, como se despedir. Na verdade, como somos colonizados pelos portugueses, o nosso ensino atualmente nos afasta mais da nossa realidade do que nos aproximar. O nosso ensino nos leva para conhecer mais as questões, as realidades europeias, porque existe ainda aquela obrigação de que a raça branca que é superior. Então, cada vez a tentativa de nos fazer a não entender a nossa própria história é querer nos afastar da nossa realidade, é querer nos fazer a não nos conhecermos a nós mesmos. Mas a partir do momento que você começa a estudar, você começa a enriquecer o seu conhecimento através de estudo, então você passa a valorizar o que é o seu. Porque a partir daí que você começa a entender o quão rico que é a sua cultura. Quando eu cheguei aqui, comecei a frequentar a minha faculdade e por mais absurdo que seja, eu comecei a me descobrir aqui através das leituras extracurriculares do meu curso que eu faço, entendeu? Comecei a pesquisar autores africanos. Isso começou a mexer com minhas curiosidades, com outro campo de conhecimento. Comecei a pensar, nossa, eu estava aprendendo uma outra coisa além de mim mesmo. Ou que na verdade eu teria que começar a aprender quem era eu, antes de começar a pretender entender quem era o outro. As pessoas precisam de conhecer suas origens, suas raízes, suas referências. Se te disserem que Mandela foi um grande lutador, é um grande intelectual, é um líder mundial, isso vai mexer com a sua autoestima, entendeu? Isso vai te fazer forte, porque você tem também negros em qual você pode apoiar, né? Muita gente, quando eu cheguei aqui, gostava de me chamar de morena ou mulata. Eu gosto de dizer, eu não sou nem morena nem mulata, eu sou negra. Eu tenho orgulho de ter vindo, de ser descendente africana, ter vindo de um país que vocês acham que é inferior ao vosso. Eu tenho orgulho de ter conquistado o meu espaço, o meu lugar. E o fator de eu ser descendente ou não de escravos, o mais importante é que a gente conseguiu conquistar hoje, o nosso lugar. O negro já não é tão menosprezado, o negro já não é tão banalizado. A nossa cor da pele, nossa, o que é a cor da pele?
diante de tanta miscigenação. Principalmente no Brasil. Eu fico chocada quando se fala do racismo no Brasil por causa disso. Você vê que o Brasil é um país totalmente miscigenado, que tem um grande índice de população negra, mas as pessoas ainda tentam menosprezar a partir da cultura, da cor. Acha sempre que por ser branco deve ter direitos maiores, oportunidades melhores que um negro. Isso me tem chocado muito, muito. Eu comecei a pensar sobre o racismo quando eu cheguei aqui no Brasil. Entendeu? Mas, assim, quando eu estive lá, no meu país, lá em Guiné-Bissau, eu não senti essa, o efeito do racismo tão próximo. Porque é algo que eu acho que na Guiné-Bissau pouco se fala, porque não é cultivado, não é velado, você não vê pessoas tratando dessa questão, eu diria como aqui no Brasil. Então, talvez porque a maioria seja, todo mundo é negro, né? Todo mundo é preto, então eu acho que assim, não é uma questão que tem uma preocupação muito forte, muito grande, assim. Eu acho que o racismo é um problema que sempre vai persistir, né? Independente dos movimentos, das coisas que a gente faz, as lutas, eu acho que é uma coisa que sempre vai existir, sabe? E isso começa na infância, né, das pessoas, né? Como se diz? Uma criança, por exemplo, uma criança negra, né? Negra, que acha a pele branca mais bonita, né? Que primeiro não se aceita como pessoa negra. Isso é uma coisa, né? Mas isso não é a questão. Isso não, talvez não tenha muito a ver com a questão do racismo, mas eu acho que primeiro a gente tem que aceitar, os negros, né, tem que se aceitar primeiro como negros, né, e ser, como se diz, fier, orgulhoso, orgulhoso, então, e assim os brancos vão passar a nos aceitar, a nos respeitar, né, como pessoas humanas, né, porque a cor da pele não importa, o que importa é o que você tem dentro, né? Até a gente mesmo brinca entre nós, assim, africanos, de que a gente não sabia do que é ser negro. Por exemplo, quando eu estava no meu país, eu não me identificava como negro, porque só pelo fato de nascer num país onde tem grande quantidade da população negra, então você não imagine isso na sua consciência, na sua cabeça, eu sou negro. Bom, só pelo fato de ser negro, já me identifico como negro, mas já me considero negro, mas não tem essa questão assim, mais tipo política, assim, de me identificar. Não, eu sou negro, eu tenho orgulho de ser negro, aquela coisa assim. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu vi como é que é a questão de ser negro ou não ser negro, porque pela própria relação social. O Brasil que a gente conhece lá é o Brasil da mídia, né? Brasil da mídia, que nem a África, geralmente que a gente acaba vendo assim, a maioria das partes das pessoas conhecem mais a África pela mídia. Foi também o Brasil que eu conhecia, né? A gente tem assim contato com o Brasil pela novela, jornal, a Globo, sobretudo. A gente acompanha a Globo igual vocês acompanham aqui. Então, novela da Globo, a gente acompanha, a gente sabe de explicar detalhadamente a novela brasileira, né? Tirando, no caso do Brasil, tirando telenovela, né? Novela que passa na Guiné-Bissau, não passa outra novela que não seja do Brasil, né? Em Cabo Verde, em Angola, etc. Portanto, não passa outra novela que não seja do Brasil. Então, as crianças aprendem tudo lá. Eu não acompanhava novela, não gosto
Não gosto muito de acompanhar. Aliás, para não me acostumar, então eu preferia deixar de acompanhar. Mas tinha pessoas que acompanhavam assim, sabe? Que sabem história de telenovela brasileira mais que os brasileiros. E o que a mídia nos passa sobre o Brasil é pouco. O que a mídia nos passava sobre o Brasil era o quê? É violência, o Brasil é carnaval, o Brasil é futebol. Você chega aqui e vê que não são só essas coisas. O Brasil tem coisas maravilhosas. O povo brasileiro é maravilhoso, é um povo acolhedor. Eu via as praias, os lugares que estão aí, o futebol, né? Sabia que o Brasil é muito bom em futebol e novelas, então. Mas além disso, não tinha uma outra visão, tipo, da cultura, da comida, das coisas, então. Aí quando eu cheguei aqui que eu vi as coisas, eu vi como funcionam as coisas, assim. Eu me adaptei com a cultura, então é muito diferente do que é lá no meu país, tipo, as comidas, as roupas, os comportamentos das pessoas, então é tudo diferente, é um choque. Está aprendendo com os africanos, como também os africanos estão aprendendo com os brasileiros, porque a própria cultura brasileira tem muita influência da cultura africana, né? Eu acho que nesse sentido o Brasil está aprendendo. O brasileiro está aprendendo muito com o que é da origem africana ou então da cultura africana. Na minha opinião, o que os brasileiros devem aprender com os africanos é, antes de mais nada, enxergar o outro do jeito que ele é. Sem menosprezar cultura, nem país, muito menos continente. Isso os brasileiros têm muito que aprender com os africanos, a respeitar o seu semelhante. E os africanos? E os africanos com os brasileiros, deixa eu ver, o que nós temos que aprender convosco? Nós devemos aprender com vocês a lutar pelos nossos objetivos, a alcançar. Se o Brasil também hoje é o que é, se algumas pessoas são o que são, é graças a esses escravos, graças a essa cultura, então eu peço às pessoas que mudem de consciência, que respeitem. Eu leio mais artigos de minha conta. Percebo uma certa preocupação dele com a questão de caráter das gerações. E que hoje é difícil encontrar. E sobre a literatura, nunca li Munhacoto, só para você ver. Li Saramago, mas não entendia nada, eu era muito novo na altura. Lia porque o meu irmão levava mais velho. Meu irmão que lia bastante. Charles Baudelaire, eu li Charles Baudelaire, é poeta, né? Poeta, Charles Baudelaire é poeta, né? Eu li alguns poemas dele, né? A gente estudou na sala de aula, né? Mas eu gostava de ler textos de Agostinho Neto, Dr. Antônio Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola. Eu gostava e gosto de ler Pepe Tela. Pepe Tela é um autor muito bom, você devia procurar ler um pouquinho sobre ele. Literatura africana de raiz, expressão portuguesa, não sei se vocês de letras chegaram a ouvir falar, né? Existe literatura africana, existe uma outra literatura, que é literatura africana de raiz, expressão portuguesa. Que só os africanos de expressão portuguesa que fundaram. Então, tem o fundador da literatura, que é José Maia Silva Freire, escreveu uma obra que chama Espontaneidade da Minha Alma, que eu todos os dias o rezo para que aconteça com o meu país, a África em geral, que realmente consigam a paz, consigam a liberdade, né? Consigam a independência total, porque a independência na verdade aconteceu só no papel. Assim, eu penso que um dia eu volto, crio um projeto social, né, independentemente de ser lucrativo ou não. Não pretendo que ele seja lucrativo, mas que ajude a desenvolver, a criar condições mínimas para que as pessoas consigam viver bem. Eu gosto muito da Paula Fernandes, da Ana Carolina, do Tiaguinho. Eu curto também sertanejo. Eu gosto de som, mas só que eu não sei dançar. Aí eu gostaria de aprender antes de voltar no Togo, né? Levar a som para no Togo.
Sim, sim. Mogni cha o engwal meze. Mogni cha bira engwal meze. Kiriwadi Lengau, ele fala, canta assim, foi uma expressão. Kiriwadi Lengau, Kiri significa que era ave pequeno. Está no meio dos aves mais grandes. Kiriwadi Lengau, cholo. Babim, babim, badane,